de adorarmos ao Senhor. E Ele irá receber de você, de mim, de cada um de nós, o nosso louvor. Então ofereça ao Senhor o melhor. Você possa entregar o melhor ao Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. Muitas vezes, quando as pessoas estão diante de homens, é tanta reverência, não é verdade? Tanta preocupação com o homem, principalmente se for importante. Nós estamos diante daquele que é inigualável, é o nosso Deus. Então é a sua adoração, o que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite. Que você possa oferecer o melhor, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque temos o privilégio de estar aqui, Igreja do Senhor, reunida neste lugar, para adorarmos ao Senhor, para celebrarmos ao Senhor, para entregarmos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Nos reunimos aqui em torno de Ti, Jesus. Somente o Senhor. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, para adorarmos, para celebrarmos a vida que o Senhor nos dá. É bênção, é graça, é misericórdia sobre nós. Temos vida, o Senhor tem nos sustentado. Que nós possamos viver todos os nossos dias na Tua presença. Que cada coração, que cada vida que entrar aqui, sinta a alegria de estar na Tua presença. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que cada coração que estiver aqui preocupado, com o coração apertado, que o Senhor possa trocar todos esses sentimentos por paz, por bonança, por tranquilidade. Que o Senhor esteja cuidando de cada filho Teu. Que nós possamos a cada dia entregar ao Senhor tudo. Entregar tudo a Ti, confiando em Ti completamente, descansando no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem demonstrado isso por nós a cada dia. Nós agradecemos ao Senhor, te louvamos por esse amor tão grande, por esse cuidado tão grande. E queremos, Pai, no nome de Jesus, pedir ao Senhor que ministre aos nossos corações. Fale aos nossos corações nessa noite. Usa o Teu Filho de forma poderosa para ministrar a Tua igreja. O Espírito Santo de Deus venha se manifestar no nosso meio, venha falar a cada vida, venha trazer transformação. Transforma-nos pelo poder que há na Tua palavra. Transforma tudo aquilo que precisa ser mudado. Que cada um de nós aqui sejamos com os nossos corações abertos, como uma terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Nós te suplicamos e traga, ó Deus, no nome de Jesus, alegria a cada filho Teu de estar na Tua casa, Pai, de estar na Tua presença. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor.
E é por isso que nós nos alegramos na presença do nosso Deus. Amém? Teu amor
sobre a tua igreja, como bálsamo, curando as feridas, sarando os corações. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vem sobre a tua igreja de forma sobrenatural. Porque para nós Ele tem o melhor. Basta nós confiarmos nisso. Amém? Glória a Deus. Se podem sentar, nós estamos de Graça e paz, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós abundantemente. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 14. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 14. Só são apenas 4 versos que nós vamos ler dessa vez. Que diz o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto em mim estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que Deus abençoe a sua palavra linda. Podem manter aberto e vocês vão acompanhando de acordo com a exposição que nós vamos fazer. Romanos 1, capítulo 1, versos de 14 a 17. Bem, queridos, hoje no nosso município é comemorado o dia do Evangelho, né? E esse ano, de um modo especial, não pudemos fazer o evento como nós fazíamos antes, né? Fazíamos um evento grande com as igrejas participando. No ano passado foi maravilhoso, todas as igrejas participaram, foi uma bênção. Porém, esse ano, em função da pandemia do coronavírus, nós não pudemos fazer. Então, nós combinamos, os pastores da cidade, que eu faria, eu como presidente da AMER, da Associação dos Evangélicos da cidade, eu faria um pronunciamento, como eu fiz e já repassei para as outras igrejas, e cada igreja ia comemorar o
teologia do Evangelho de acordo com o que achasse conveniente. Eu, particularmente, trouxe aqui a mensagem, estou trazendo a mensagem alusiva ao Evangelho. Tá? Bem, eu quero aproveitar esse tempo, quero aproveitar esse dia para fazer alguns esclarecimentos a respeito do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, muita gente não segue porque não sabe o que é. Né? Muita gente segue sem saber o que é. E outros seguem sabendo o que é e com isso criam a possibilidade de um alinhamento maior com a vontade de Deus. No texto lido, o apóstolo Paulo, ele fala 3 verdades importantes que nos revelam como nós devemos encarar e entender o Evangelho do Senhor. Primeiro, ele fala da postura que nós devemos exercer diante do Evangelho. Depois ele fala da definição do Evangelho. E por último, ele fala do resultado do Evangelho na vida do ser humano. Primeiro nós vamos estudar, vamos ver aqui a postura que devemos exercer diante do Evangelho, que está entre os versículos 14 e a parte A do versículo 16, que diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho. Bem, essa carta, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta preparatória para a sua viagem. Ele pretendia ir a Roma, pregar o Evangelho lá, porque a igreja de Roma, em particular, eram judeus cristãos que se converteram ao cristianismo, né? E que estavam lá. Era a única igreja que não havia sido plantada através de apóstolos, né? De nenhum dos apóstolos. Então a igreja não tinha tido ainda um alimento mais substancial, um alimento mais forte para o crescimento dela. Então Paulo ansiava estar lá com eles, né? E nessa carta ele fala aqui primeiro que ele toma essa postura, né? essas 3 posturas diante do Evangelho. E ele diz que a primeira postura dele é que ele diz que eu sou devedor, que eu tenho uma dívida, eu sou devedor. Por que Paulo fala isso? Fala que ele é um devedor. Porque ele já tinha sido alcançado pelo Evangelho da Graça. Paulo, antes de ter sido alcançado pelo Evangelho da Graça, pelo Evangelho do Senhor Jesus, ele foi perseguidor de cristãos, ele perseguia os cristãos, né? E de repente ele foi alcançado. E ele foi alcançado pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu para ele numa visão, né? E falou com ele em voz audível, né? Ele indo para Damasco numa missão de oprimir e prender alguns cristãos. De sorte que a partir daí Paulo entendeu que ele estava perdido, que antes o fato dele ser apenas um religioso o faria um perdido. Ele estava perdido, completamente perdido, e o Senhor o achou, e o Senhor transformou a sua vida. E ele entendeu que o quão precioso, quão maravilhoso foi esse encontro verdadeiro dele com Jesus. Tem pessoas que passam anos, séculos aí e servem a uma religião, está dentro de uma religião, mas longe de Jesus. Isso a gente precisa ter muito cuidado. A gente não deve ser religioso. O Deus, ele nunca quis fundar uma religião.
religião. Ele mandou o seu filho, seu único filho, e a esse que a gente deve devotar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não a uma religião. De sorte que Paulo deixou de ser religioso e ele agora entende que ele precisa fazer algo em prol do Evangelho, porque ele entendeu que a sua dívida é uma dívida enorme, uma dívida impagável, e tudo que ele pudesse fazer, tudo que ele fizesse, nada poderia pagar essa dívida. Nós vimos isso hoje pela manhã na escola bíblica, quando a professora dos adultos estava aqui falando a respeito dessa dívida que nós temos, né, para com Deus, que é uma dívida significativa que ninguém consegue pagar. É uma dívida que o Senhor Jesus, ele de certo modo ilustra na parábola do credor incompassível, no qual ele tinha algumas pessoas que o deviam, e tinha um que tinha uma dívida impagável com ele, e de repente ele perdoa toda a dívida daquela pessoa. E o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele nos alcança, nos mostra o quanto nós somos devedores, e nisso, ele, através do sacrifício vicário do Senhor Jesus, a nossa dívida é paga. Outra coisa também, que Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. E ele reconheceu, uma dívida moral, de acordo com a vocação e o apostolado que ele havia recebido. Ele havia recebido apostolado para ser apóstolo dos gentios. Então, ele se sente na obrigação, ele sente o seu coração pujante em ir de encontro aos gentios, ir de encontro às pessoas que precisavam desse Evangelho. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi acolhido, né, na casa, num certo local, e Deus mandou Ananias ir ter com ele ali e orar por ele e abrir os seus olhos, porque ele ficou cego temporariamente, né? E o Senhor disse para Ananias o seguinte: vai, porque esse é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Ou seja, Paulo era uma pessoa escolhida por Jesus Cristo, por Jesus, para alcançar outras pessoas. Aí está o cerne do seu apostolado. E era por isso que ele se colocava como ansioso para ir ter com os romanos. O reconhecimento dessa dívida, Deus nos salvou. Aqui tem uma turma de salvos. Pela live nós temos muitos salvos assistindo essa live e muitos que irão assistir, mas nós muitas das vezes não temos reconhecido ou não temos dado a importância ao tamanho da dívida que nós temos para com o Senhor. A prova disso é que cerca de 95% dos evangélicos, das pessoas, dos crentes, das pessoas que já teve encontro com Jesus, das pessoas que frequentam a igreja, das pessoas que vêm à escola bíblica dominical, 95% dessas pessoas nunca levaram ninguém a Cristo. Nunca pregaram o evangelho de maneira convincente de levar uma outra pessoa a Cristo. Pessoas que nascem na igreja, vivem um tempo enorme na igreja, aprendem de tudo, morrem
Isso é terrível. Isso é terrível. Porque é uma demonstração que tem gente que recebe o Evangelho e guarda como se fosse uma coisa sua, uma propriedade sua. Nós precisamos pregar esse Evangelho, nós precisamos parar de ser egoístas, né? Eu estou salvo e o mundo é problema do mundo, é problema do Espírito Santo, é problema de outro, dos missionários, é problema do pastor, né? Não é. A obrigação, o dever de pregar o Evangelho é de todos nós. A missão que Jesus nos deu, ele disse, portanto, ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Foi uma missão para a igreja, não foi para um e para outro, foi para todos. A segunda postura que Paulo tomou é uma postura de disposição. Ele estava disposto. Ele diz assim: de modo que, quanto está em mim, estou disposto para anunciar o Evangelho também a vós que está em Roma. Ou seja, da parte de Paulo, não havia nenhum obstáculo que o impedisse de ter com os irmãos. E isso mostra o comprometimento que Paulo tinha para com a expansão do Evangelho. E esse também é um comportamento, é um comprometimento que nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Não deve haver obstáculos em a gente fazer a obra de Deus. Em fazer a obra de Deus. Tá? Ele estava pronto para continuar a pagar a dívida que ele tinha para com Deus. Ele estava disposto a isso. E quando a pessoa está disposta, verdadeiramente disposta, não tem tempo ruim. E olha que Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo foi expulso de cidades, Paulo sofreu diversas situações desagradáveis, mas nada o tirou da direção, do caminho de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para outros. Paulo, ele pregava o Evangelho do Senhor em qualquer tempo e em qualquer lugar ou em qualquer situação. Eu lembro que houve uma época que eu estava muito assim. Eu não podia, se eu visse um mosquito voando, eu já queria pregar o Evangelho. Eu pregava para todo mundo. E teve uma viagem que eu precisei fazer para Manaus, eu fui com meu filho, com o Marco. A gente estava fazendo algumas pesquisas e tal, a questão do Buriti, né? Aí, nós viajando, aí a gente vai no avião, aí chegando ali, a pessoa que estava do meu lado, preguei o Evangelho, e a pessoa se entregou para Cristo. Aqui estava na frente, estava ouvindo, entregou a vida para Cristo. Aí um dia nós estávamos lá na cidade, tomamos um ônibus, que a gente precisava ir para um lugar e tomamos um ônibus. No que tomamos o ônibus, aí eu vinha conversando com o Marco, com meu filho, e de repente eu fiz uma brincadeira e tal. Aí o cara que estava na frente virou para mim e quis confirmar se aquela coisa que eu fiz de brincadeira era verdade, né? E aí eu comecei a conversar com ele. Antes da gente chegar ao ponto final, né? Quando a gente chegou no ponto final, nós descemos. E ali eu preguei o Evangelho para aquele homem. Ele aceitou o Evangelho no meio da rua. Sabe? Não tinha tempo ruim. Não tinha tempo. No avião de volta, do mesmo jeito. E um rapaz do meu lado, preguei o Evangelho. O rapaz quebrou o coração. A gente... era uma época que, sabe, eu queria que todo mundo soubesse do Evangelho. Tinha algumas pessoas que levavam até a mal isso, né? Mas é muito chato. Mas era assim, a ânsia que a gente tinha é por amor. Porque a gente sabe o resultado que é, o que vai acontecer com as pessoas que não entregarem a sua vida a Cristo. A gente sabe o resultado. E em função disso,
Isso cria uma ansiedade muito grande, porque a gente não quer ver os nossos perdidos, não quer ver as pessoas que nos rodeiam perdidas, não quer ver ninguém partindo desse mundo sem Jesus. É uma atitude de amor que poucos entendem. Se nós entendêssemos o quanto nós somos devedores a Cristo, e se nós colocássemos em prática essa ideia de eu devo, eu preciso pelo menos fazer alguma coisa para pagar o tão grande favor, a tão grande bênção, a tão grande misericórdia que Deus teve comigo, e me salvar e me tirar do caminho do inferno e me colocar no caminho dos céus. Se nós tivéssemos um pouco dessa consciência, a igreja do Senhor Jesus ia ter uma revolução neste mundo. O mundo ia ser transformado, completamente transformado. A gente lembra da cidade de Homolonga. Eu já contei aqui esse fato, porém na live algumas pessoas não sabem e a gente é importante que conte. Na cidade de Homolonga, na Guatemala, era uma cidade tomada por feitiçaria, era uma cidade tomada pelo alcoolismo. A cidade tinha 2 delegacias que viviam cheias e tal. E de repente tinha uma mulher que, essa mulher, ela teve um problema de câncer, né? E estava em estado terminal, e Deus tocou no coração do pastor para ir até ela. E era a esposa de um dos líderes da cidade. E ali o pastor foi e orou, e aquela mulher foi curada, imediatamente foi curada na hora, o câncer saiu. E com isso começou uma revolução na cidade. As pessoas ficavam atônitas, ficavam, vendo aquela situação, e todo mundo ficou curioso, e as igrejas se uniram. Todas as igrejas da cidade se uniram em oração, começaram a orar pela cidade. Para resumir a história, as 2 delegacias da cidade fecharam porque não tinha mais criminoso. 92% das pessoas da cidade se converteram. E Deus foi tão grandioso, tão maravilhoso, que deu prosperidade também para a cidade. Esse documentário é aquele documentário Transformation, né? Que mostra que é um documentário que um americano ele vai mostrando as coisas com detalhes, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que nessa cidade, nesse município, havia um espaço muito pequeno, era um município de agricultura, e tinha montanha de um lado, montanha do outro, tinha uma campina, e era um lugar limitado, era onde eles plantavam, e eles não tinham mais como ampliar os campos, porque só tinha aquele vale ali que eles podiam cultivar. E eles cultivavam beterraba, cenoura, repolho e tal, cultivavam essas coisas. E eles, antes da cidade, do povo se converter, eles mandavam em torno de 4 caminhões, 4 caminhões por mês de verdura, né, para a cidade da Guatemala e outros lugares. Eles exportavam isso. Depois que eles se converteram, naquele mesmo espaço que eles tinham, Deus, para fazer eles terem prosperidade, os frutos começaram a crescer. Deus fez os frutos crescerem. O americano lá, olha que o americano tem braço grande, pegou uma cenoura e mostrou a cenoura, que era daqui aqui no cotovelo dele, igualzinho o tamanho do cotovelo dele, do antebraço dele aqui. O tamanho da cenoura era enorme, a cenoura. O beterraba, botar na balança assim, 2 quilos uma beterraba. O repolho era aquela coisa enorme que o cara pegava 5 repolhos, quase que não dava para abraçar o molho de repolho. E eles passaram a mandar cerca de 12 caminhões por semana para fora, em função simplesmente do crescimento dos frutos que Deus começou a proporcionar. Queridos, nós precisamos pregar esse Evangelho. A comemoração do dia do Evangelho precisa existir,
porque o Evangelho é uma ferramenta preciosíssima para nós salvarmos essa nação, para nós salvarmos essa cidade, para a gente, como agente usado pelo Espírito Santo, podermos salvar as pessoas que nos cercam e nos rodeiam. Nós somos devedores. A gente precisa fazer uma revolução. Uma revolução. Pregando o Evangelho do Senhor. A outra postura que Paulo tomou é que ele não tinha vergonha. Ou seja, ele não tinha medo, ele não tinha receio de ser ridicularizado, ameaçado, perseguido, torturado por causa do Evangelho. Ele não se importava com nada disso, contanto que ele cumprisse a missão dele. Ele sabia que pregar o Evangelho em Roma seria um grande desafio, porque os romanos eram os poderosos do mundo, eles que dominavam o mundo da época. Então isso fazia com que eles tivessem muita altivez. E o Evangelho fala de alguém, de um Messias, que era judeu. Os romanos não gostavam dos judeus, mas o Evangelho falava de um Messias que era judeu. E mais ainda, falava de um Messias que era judeu e que tinha morrido na cruz. A cruz é o instrumento de morte dos romanos, das pessoas mais vis que a sociedade pudesse encontrar. De sorte que, como era difícil para Paulo convencer a um romano ali de que aquele judeu que foi morto numa cruz era o nosso Salvador. Não era fácil, era uma missão extremamente difícil. Ele tinha tudo para ser menosprezado e ridicularizado. Mas ele não se intimidou. Deus tomou a providência e Deus colocou Paulo, ele preso, colocou dentro do palácio, lá preso, nas masmorras. Nos 2 anos, nos 2 primeiros anos da prisão de Paulo, ele tinha que ficar algemado a 2 soldados da guarda pretoriana, a elite da guarda palaciana, né? Paulo ficava algemado todo dia, o tempo todo, durante 2 anos, a dois soldados, um do lado, outro do outro. E com isso, foi uma oportunidade ímpar para ele pregar o Evangelho ali dentro da prisão. E ele pregou, e ele quase ganhou toda a guarda pretoriana. Toda a guarda pretoriana ele conseguiu ganhar. É tanto que ele diz assim, Filipenses 4:2, se eu não me engano. Ele diz assim, Paulo, deixa eu ver, cadê? Assim, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ou seja, de dentro do palácio. Sabe? O cara ia passar o dia todo ali, tudo no vidro dos soldados, e os soldados começaram a se converter, converteu quase todo mundo. E eram 16 mil soldados. Imaginem só, que obra tremenda, que obra maravilhosa. Paulo não teve vergonha, né? Não teve vergonha. Quanto a essa questão da vergonha, eu vejo 3 posturas dos crentes. A primeira são os crentes que são vergonha para o Evangelho. Isso hoje em dia que tem demais. Isso aqui tem demais e prejudica muito. Parece uma ação diabólica para prejudicar a expansão do Evangelho. Crentes que são mercadejantes da palavra de Deus. Crentes entre aspas. Crentes que pregam heresias, que falam heresias, falam em tudo, prosperidade, isso e aquilo, menos de salvação. Que é o que é mais importante. Que se a gente não tiver prosperidade, se a gente não tiver nada, se a gente passar uma vida miserável, como Lázaro, que era coberto de feridas, e os cães vinham lamber as suas feridas. Mas com Jesus no coração, nós somos salvos. Então a salvação é mais importante. A salvação é mais importante de qualquer outra coisa. Mas as pessoas, muitos deles, distorcem o Evangelho para ganhar dinheiro.
e é uma pedra de tropeço. Afastam as pessoas do verdadeiro Evangelho. Outros são os crentes que se envergonham do Evangelho. São aqueles que são agentes secretos de Jesus, né? O cara trabalha numa empresa há 10 anos, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é crente. Ele nunca pregou para ninguém. Ele nunca teve um comportamento de crente. Ele nunca fez nada que alguém pudesse identificar aquele cara, um homem de Deus. Agente secreto de Jesus. Agora, existem os crentes que não se envergonham do Evangelho. E esses Deus tem cuidado. Deus tem abençoado. Nós não podemos nos envergonhar daquilo que um dia nos alcançou. Aquilo que Deus usou para nos tirar do charco de lama que nós vivíamos anteriormente. Nós tivemos uma vida transformada. Nós hoje temos uma vida vitoriosa. Todos nós somos vitoriosos. Todos nós somos. Por mais dolorido que seja o seu momento agora, você é vitorioso e é vitoriosa. Porque você tem um Deus que é vitorioso. O seu Deus é vitorioso. Seguindo adiante, a segunda verdade, Paulo faz uma definição do Evangelho, na sua visão. Nós sabemos que o Evangelho significa, a palavra Evangelho significa boas notícias ou boas novas. Mas Paulo ele faz uma definição aqui diferente na parte B e C do versículo 16, que diz assim: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também o grego. Ele fala poder de Deus. Poder de Deus. E a gente, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em Deus todo-poderoso. Um Deus onipotente, que é todo-poderoso. Então, a gente chega à conclusão que o Evangelho do Deus onipotente é um Evangelho onipotente também. É onipotente. O Evangelho, ele pode entrar no coração mais duro que possa existir, e esmiuçar esse coração, transformar esse coração de pedra em carne. Quantos homens maus, homens que a gente podia afirmar só no olhar que não tinha solução, e Deus entrou ali e transformou a vida daquela pessoa. E quantas pessoas Deus tem transformado aí ao longo da história. A palavra poder no grego é a palavra dínamos. E o dínamo que a gente conhece hoje é o êmbolo de um motor, é o centro do motor, é o que faz o motor elétrico girar. É o dínamo, é o que dá força, é o que dá potência, faz o motor ser potente. Por outro lado também, dínamos é a palavra que deu origem à dinamite. E a dinamite provoca uma explosão, explode. O Evangelho é mais ou menos isso. É um poder, é a força de Deus que entra no coração do homem e estraçalha o coração duro. É aquela dinamite que destrói a dureza de todos os corações. A Cacilda sempre me diz que eu não devo citar o nome das pessoas quando eu conto algum testemunho, mas esse eu faço questão de falar, porque quando é testemunho positivo a gente tem que falar, quando é negativo a gente não fala não. Chegar em casa a gente chama atenção de novo. Mas aqui em Barreiras nós tínhamos uma irmãzinha, ela tinha 83 anos. 83 anos. A irmã Martinha.
A história da irmã Martinha foi uma história interessante. Quando ela era menina, mocinha, o pai dela, não vai para a escola para não arrumar namorado. Então ela não foi para a escola, ela não aprendeu a ler e a escrever. Ela não aprendeu. O tempo passou, ela casou-se e de repente ela sentia um desejo enorme de ler a Bíblia. E o pai dela não deixava ela ler, não deixava ela ir para a escola de tirar ler a Bíblia, né? Mas ela tinha um desejo muito grande. E quando ela casou-se, ela conseguiu aprender um pouquinho de leitura e começou a ler a Bíblia. E o marido dela descobriu que ela estava lendo a Bíblia. E o marido dela proibiu dela ler a Bíblia. Foram muitos anos e ela com aquele desejo de ler a Bíblia sozinha. Ninguém nunca tinha pregado o Evangelho para ela. Ninguém nunca pregou o Evangelho para ela, na verdade. Até hoje ninguém nunca pregou para ela. E o tempo passou, o marido dela morreu. Quando o marido dela morreu, ela começou a ler a Bíblia. A partir daí que ela começou a ler a Bíblia, ela era velhinha. E ela passou muitos anos lendo a Bíblia. De repente, uma neta dela, ela morava no Canabravão, que é 50 quilômetros de Barreiras. A neta dela trouxe ela em Barreiras. Quando trouxe ela em Barreiras, uma das netas dela frequentava lá a nossa igreja. Era um dia de quarta-feira, culto de oração na igreja. E ela chegou lá e tal, com uma sacolinha na mão. Aí ela sentou lá atrás e tal. Quando terminou o culto, ela chegou, chamou a neta dela e fez: "Oi, Eliette, onde é que batiza aqui?" Aí a irmã foi lá, mostrou o batistério e tal. Ela disse: "Eu vim preparada para me batizar." Com a roupinha branca dentro da sacola, eu vim preparada para me batizar. Gente, ninguém nunca pregou o Evangelho para essa mulher. Foi o poder de Deus que entrou no coração dela e transformou o coração dela. Foi o poder de Deus que fez ela se converter. Aí, como o tanque, se o tanque estivesse cheio, eu tinha batizado ela na hora. Mas como não tinha, eu cheguei para ela, aí a irmã veio com a mão na cabeça: "Pastor, o que a gente faz? A minha avó chegou aqui agora e disse que quer ser batizada." E como assim? Aí ela me contou a história dela, né? Aí como é que faz? Ela nunca passou na escola bíblica. Minha irmã, essa lei está mais preparada do que todos nós nunca aqui. Está muito mais preparada. Foi o Espírito Santo que preparou ela, direto para o batismo. E aí, como ela fazia aniversário no mês seguinte, aí eu digo: "Olha, vamos fazer uma surpresa para ela. Vamos comemorar o aniversário dela. Agora não te espera que eu tenha batismo, não. A gente aponta tudo, deixa ela aqui e tal." Aí quando chegou no dia do aniversário dela, eu mandei buscar ela e tal. Quando ela chegou lá e veio a família e tal. E quando chegou lá, eu peguei, foi aí que eu fui informar que ela ia ser batizada naquele momento. Gente, foi o batismo mais lindo que eu já fiz na minha vida. Ela mergulhou, ela subiu, ela começou a recitar o Salmo 91 de cor. 83 anos de idade, recitando o Salmo 91 de cor. Foi a coisa mais linda que já aconteceu. Foi o batismo mais lindo que eu já fiz na minha vida. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso para salvar, para transformar. Não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação fora do Evangelho. Não adianta filosofia, não adianta a religiosidade, não adianta religião, não adianta invenção aí que os homens inventam, não adianta nada. Sem o Evangelho não há salvação. A Bíblia diz que em nenhum outro nome há dado debaixo dos céus que nós possamos ser salvos. Não há salvação. Não há salvação. E Paulo, ele fala que o Evangelho é para a salvação de todos. Mas o Evangelho é para a salvação daquele que crê. Ele distingue bem. É para a salvação daquele que crê.
Em Mateus 12:31, a palavra de Deus diz o seguinte: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Os fariseus tinham acabado de ver Jesus curar um cara que era surdo e cego ao mesmo tempo. Tinha um demônio nesse cara. Jesus expeliu o demônio. E os caras presenciaram, os caras viram o milagre. E eles começaram a dizer que Jesus expulsava o demônio através de Satanás, através de Beelzebul. E Jesus diz: olha, toda blasfêmia é perdoada, mesmo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês estão continuando. Ou seja, o Evangelho é para aquele que crê. Aquele que não crê, mesmo vendo um milagre tão claro, mesmo vendo o que Jesus estava fazendo, eles não creram. Então o Evangelho não era para eles. Eles morreram sem Cristo. E hoje em dia é a mesma coisa. Quantas vidas o Evangelho tem transformado? Não existe nenhuma instituição na face da terra que tenha mais transformado vidas do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Você pode olhar a ONU, pode olhar todas as instituições do mundo, todas as instituições filantrópicas, nenhuma tem dado o que o Evangelho do Senhor dá para o ser humano. Enquanto muitas instituições filantrópicas vão ali e cuida da fome temporária da pessoa, Jesus, ele promete, ele nos dá a garantia que jamais nós teremos fome. Jamais nós passaremos por necessidade, porque o Senhor está atento a todas as nossas necessidades, Ele nos supre de tudo que nós necessitamos. E é para sempre. E é para sempre. O Evangelho, ele não é para incrédulo, ele não é para ateu, ele não é para agnóstico, ele não é para místico, ele não é para o sincrético, ele não é para o esotérico, ele não é para o idólatra. Ele é apenas para aqueles que creem. Se você não crê, naturalmente você não conhece e não se interessa em conhecer. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser entendida, ela precisa ser entronizada, ela precisa ser racional, ela precisa ter compreensão e razão, para que ela venha exercer a transformação na vida de cada um, na vida das pessoas. Por último, para concluir, a terceira verdade é o efeito do Evangelho. O verso 17 diz assim: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ou seja, o Evangelho revela a justiça de Deus. Que justiça é essa? Que revelação é essa? O apóstolo Paulo está falando aqui de justificação. Ele está falando de justificação. E o que significa justificação? Eu vou fazer uma explicação aqui, para você entender bem o que é a justificação. Em Romanos 3, 23, a Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está dizendo que todos pecaram. Não existe uma pessoa na face da terra que nunca tenha pecado. Todos pecaram, todos, e todos estão separados de Deus para sempre. Todos. Crente, não crente, católico, espírita, o que for. Todos pecaram e todos estão perdidos sem a glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos, verso 23, a parte A diz assim: porque o salário do pecado é a morte,
o salário aqui está dizendo que é o resultado. O resultado do pecado é morte, e morte eterna, porque todos pecaram. João, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, não tem ninguém que disser assim: eu não peco, é mentiroso. Porque peca. Todos nós pecamos, não tem jeito. E em função do nosso pecado, mas eu só culpo uma mentirinha pequenininha assim, então para Deus não tem pecado, eu nem pecado, não, meu irmão, tudo é pecado. Para Deus não tem nível de pecado. Para o homem sim. O cara que assassina, ele vai ter 30 anos de prisão, mas o cara que simplesmente bateu uma carteira ali vai ter 1 ano de prisão. Para o homem tem diferença, mas para Deus, um assassinato e uma mentira tem o mesmo valor. Tudo é pecado diante de Deus. Não tem distinção. Então todos nós estamos perdidos. Todos estão perdidos. E é impossível para o homem ser salvo pelos seus próprios feitos. Você pode estar dizendo: mas eu sou muito bonzinho, eu dou esmola para os pobres, eu ajudo fulano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. Você pode ser o que for, o maior filantropo do mundo. Você pode ser o que for. Você está perdido, precisando de salvação. O seu lugar é no inferno, como o meu, como o de todos. Mas qual é a diferença de nós? Qual a diferença de nós que já adquirimos a salvação para aqueles que ainda não adquiriram? Que a justiça de Deus, que é revelada no seu Evangelho, ela nos mostra que o Senhor, Ele se entregou por nós para perdoar os nossos pecados. Ele se entregou por nós para pagar a nossa dívida que era impagável. Nenhum de nós tem condição de pagar essa dívida. Nenhum de nós. No céu de Deus só entra quem não tem pecado. É puro. No céu de Deus não pode entrar com pecado nenhum. Você tem que ser puro. E se você não for puro, você não vai entrar. Mas tem uma mentirinha ali, não vai entrar. E é o inferno que é o resultado. Quem não entra no céu é o inferno. Nós só temos 2 destinos depois da morte. E aí o que é que acontece? Jesus fez exatamente por nós o que nós não podemos fazer. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele pagou a nossa dívida. Era como se eu chegasse para a irmã Cacilda aqui, devesse um dinheiro para ela e não tivesse condição de pagar de jeito nenhum, e de repente chegou a irmã Bia e chegou aqui: não, irmã Cacilda, eu vou pagar a dívida do pastor e pagou a minha dívida, sabe? Me substituiu. Minha diaconisa abençoada, pequena diaconisa, obrigado, irmã Cacilda. Jesus pagou a nossa dívida, porque para pagar a nossa dívida tinha que ser alguém puro, alguém limpo, alguém que nunca pecou. E nós pecamos, nós não temos saída. Então Jesus desceu dos céus e pagou a nossa dívida. Quando estava lá na cruz, nos últimos momentos, Jesus, ele deu um brado e ele falou uma palavra em aramaico, que diz assim: Tetelestai. E Tetelestai quer dizer: já está pago. Já está pago. Pai, em tua mão, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a dívida do povo, a dívida das pessoas, a dívida de pecado das pessoas, em todos os tempos da humanidade, já está paga. E aí, Deus impõe uma condição.
salvo? Reconheça o sacrifício do meu filho. Você quer ser salvo? O meu filho tem que ser o seu Senhor. Você quer ser salvo? O meu filho é a única saída, a única forma de você ser salvo. É você entregar a sua vida completamente ao meu filho. Essa é a única condição. Essa é a única condição. E quando isso acontece, nós vamos chegar lá nos céus, no dia do julgamento. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, que vão haver os livros, vão abrir os livros. E ali vai abrir o livro e vai se fazer a chamada. Leda. E a dívida dela não foi paga. Pode passar. Loli. A sua dívida também foi paga. Hélio, a sua dívida foi paga. Dilma, sua dívida foi paga também. A nossa dívida foi paga, nós não devemos mais nada. Não pelos nossos feitos, mas pelo Evangelho da graça. O Senhor se entregou na cruz por nós e nos salvou e pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida. E hoje nós estamos prontos, aptos a entrar no céu de Deus e viver eternamente com Ele. O Evangelho faz isso, queridos. É o Evangelho que faz isso. O Evangelho do Senhor. Por isso que nós precisamos pregar esse Evangelho. Precisamos ter a postura que Paulo teve, de devedor, disposto, e não ter vergonha do Evangelho. Precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E precisamos nos alegrar, porque aqueles que receberão a mensagem do Evangelho falada, pregada através de você, ele vai ser justificado e o nome dele vai ser achado lá no livro da vida com a dívida paga. Que Deus aplique isso na nossa mente. Que Deus aplique isso no nosso coração. Que nós possamos, se algum de nós, algum que está assistindo a live, ainda não se posicionou da forma correta. Mas eu tenho uma religião. Esqueça a religião e foque em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus hoje, agora, nesse momento. Entregue a tua vida para Jesus. Mas eu frequento uma igreja. Não importa a igreja. Não importa a igreja. Não importa a placa de igreja. O que importa é Jesus. Entregue a tua vida para Jesus hoje. Hoje. Porque a sua dívida já foi paga. Você só precisa de uma vez. Amém? Que Deus nos abençoe. E nós possamos aplicar essa palavra no nosso coração. Quem pode pegar aqui? Vou pegar o vídeo aqui. Bem, queridos, nós queremos dar os avisos da semana.